A partida de hoje à noite do Internacional contra a equipe do Avaí pode colocar o Inter próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. Mas nessa partida, os centroavantes das duas equipes são os destaques. Principalmente pelas possibilidades de lei do ex. Alemão, ex-Avaí, vai jogar no Internacional. Paulo Guerreiro, ex-Internacional, vai jogar no Avaí. Inclusive, o centroavante peruano busca o seu primeiro gol com a camisa do time catarinense e tem confiança para que isso aconteça contra o seu ex-clube. Na Casa Mata, Eduardo Barroca, técnico do Avaí, rasga elogios ao técnico Mano Menezes. E eu falo sobre tudo isso, projetando a partida de logo mais, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla para projetar Inter e Avaí, 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero colocar aqui algumas informações importantes sobre o adversário e sobre o ambiente da partida, que pode ter lei do ex, dos dois lados. Tanto do lado do Internacional, que tem como centroavante titular Alexandre Alemão, ex-Avaí, que estava encostado na equipe catarinense e foi resgatado pelo Internacional, se tornando um dos grandes jogadores da equipe, se tornando centroavante titular, tendo o seu grande momento da carreira. O alemão, a gente pode dizer que tem uma motivação especial para enfrentar a equipe do Avaí. Não à toa, ele foi o cara mais requisitado pelo torcedor no hotel da delegação em Florianópolis. E é um dos jogadores com maior destaque do Internacional para essa partida. Centroavante que pode, quem sabe, fazer a lei do ex. Ele já havia sido titular no jogo da ida, né, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Naquele momento ele vinha de uma sequência de 3 gols consecutivos. É no jogo contra o Avaí, onde ele cai um pouco de desempenho, é o primeiro jogo onde ele não marca e ele está bastante motivado, é claro, para enfrentar a equipe catarinense. Do outro lado, a gente tem Paulo Guerreiro, o centroavante peruano que foi contratado pelo Avaí, teve uma passagem pelo Internacional já há bastante tempo e que busca o seu primeiro gol pelo clube de Florianópolis, tá? O Guerreiro foi contratado recentemente, ele estreou no segundo tempo da partida contra o Corinthians, derrota da equipe do Avaí, depois ele foi titular em 2 jogos e será agora titular contra o Internacional. Ele não marcou gol ainda com a camiseta da equipe de Florianópolis e quer, obviamente, que esse primeiro gol seja contra o Internacional, contra o seu ex-clube. É importante a gente dizer que o William Potker está fora dessa partida, uma lesão que tira o jogador da partida contra o Internacional, coloca uma dúvida ali, ou coloca um problema no ataque para o Eduardo Barroca, que deverá escalar Bissoli de um lado, Muriqui de outro e Guerreiro centralizado. O Avaí deverá ir com 3 atacantes enfrentar o Internacional. Aliás, sobre a estratégia do Avaí, eu acompanhei a entrevista coletiva do técnico Eduardo Barroca, que em todos os momentos destacou que o Avaí não vai mudar a sua maneira de jogar em função do Internacional. O Eduardo Barroca não é um técnico tão retranqueiro assim, ele é um cara que gosta que o time dele jogue. E isso pode ser bom para o Internacional, porque o Mano não se dá bem contra equipes que se colocam atrás da linha da bola. Quando o time oferece espaços, o Inter joga de uma maneira mais competente. E talvez até por isso ele tenha colocado Maurício, ele tenha colocado Johnny, para ter um time mais intenso fisicamente que possa aproveitar os espaços do adversário. Pode ser por aí a estratégia do Mano Menezes para o jogo de hoje à noite. E me chamou muito a atenção uma fala do Eduardo Barroca na entrevista coletiva, onde ele destaca o trabalho do Mano Menezes. Ele diz que o técnico do Internacional é uma das referências para ele na carreira e rasga elogios ao trabalho de Mano. Vamos conferir o que falou o técnico do Avaí na última entrevista coletiva antes da partida de hoje à noite. O Mano é uma referência para mim. Eu gosto demais dele, primeiro como pessoa, gosto demais dele como treinador. É muito claro a organização das equipes que ele dirige. É só você ver como a equipe dele jogou contra o Fluminense agora, que é uma equipe muito forte do Campeonato Brasileiro. Como a equipe dele venceu o jogo. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um jogo muito difícil. Bom, a gente vê a admiração, né, do Eduardo Barroca pelo Mano Menezes. É um técnico que tem essa referência para o Eduardo Barroca, que obviamente rasgou elogios ao trabalho do Mano também no Internacional. Jogo às 8 horas da noite. O Avaí tem uma situação complicada na tabela, tenta se recuperar e para isso, para sair da zona de rebaixamento, precisa
conseguir bons resultados e eles estão querendo a vitória contra o Inter. Obviamente, não vão querer a derrota, mas deve ter um bom público no estádio da Ressacada, o ambiente um pouco hostil para o Internacional enfrentar a equipe do Avaí. 8 horas da noite, olho em Paulo Guerreiro. Eu acho muito bom o fato do Potker estar fora e quem sabe o alemão guarda um golzinho para manter o Internacional na briga pelo G4. Se o Inter vencer, encosta no Corinthians, que é o 4º colocado, e aí a lei do ex fica estabelecida pelo lado do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!